E aí, pessoal, aqui é a Gaia 2021. Vamos começar com um novo curso de latim usando o Latinitas Roxo. Nesta aula daqui, eu vou mostrar onde você pode baixar o material, que ele é gratuito online, e vou também começar a falar sobre pronúncia do latim. Então, vamos lá. Aqui vocês podem ver o site, o nome dele é latinitasbrasil.org, e aí você vai poder clicar aqui. Antes de começar, como sempre, a gente vai continuar com essa aula, mas se inscreva no canal para ter mais material como esse, ligue o sininho, e eu também dou aulas particulares e em grupo para quem tiver interesse. Só falar nos comentários e me seguir no Instagram que vocês vão poder saber mais. Mas continuando, aqui você clica em acesse o site, você tem vários materiais divertidos que vocês podem dar uma olhada, muita coisa própria de material mesmo, que vocês possam ver de filmes, área de literatura, muita coisa legal de latim. E aí você vai aqui em download, até para pronúncia, que nós vamos falar um pouco aqui. Nós temos a parte de pronúncia no site, tem a parte aqui falando latim com frases do dia a dia, sobre o latim, tem muita coisa legal que vocês podem conhecer. Você tem aqui gravado pronúncia de latim. E vamos para o principal, que é em download. Você tem a versão roxa. Você vai em download e aí você clica aqui no roxo, que vai abrir uma nova aba. E aí você vai ter o material que nós vamos usar para esta aula. Eu devo também fazer aulas com outros materiais para apresentar a vocês, mas este é um material muito bem feito, feito pelo professor Amarante, foi meu professor, meu orientador também no mestrado. E você pode ir do começo do latim, conhecendo nada, até latim avançado com esse material. São 600 páginas, tem tudo o que você precisa saber. Então é muito bom, é gratuito, você pode chegar, você vai, baixa o material e aí pode começar a seguir as aulas. Quando você fizer isso, nós vamos então ter o material aqui em PDF para continuarmos. Então, vamos para a próxima etapa e falarmos sobre pronúncia e detalhes do latim. Então, continuando aqui a aula, as unidades elas são divididas em tipos de texto, normalmente, e essa unidade A e unidade B, inicial do sumário, elas são aspectos sobre a língua latina, são muitos aspectos históricos. É interessante que vocês leiam por conta própria sobre esses aspectos. Não vou abordá-los muito longamente, vamos descer aqui para vocês terem uma noção, mas são principalmente questões históricas, de que latim nós estamos falando, e você vai perceber que essas aulas nós vamos focar no latim clássico, o latim clássico, que é o latim constituído já depois do proto-latim, do latim arcaico, e antes do latim já antigo do Império Romano, antes do latim da Igreja Católica. Então, esse será o latim clássico com textos clássicos. Aqui fala um pouco sobre a história do indo-europeu, que deu origem ao latim. Fala que os tipos de latim, o latim pré-histórico, proto-histórico, arcaico, clássico, que é esse, que nós vamos principalmente falar aqui. Aí tem o latim pós-clássico, o latim posteriores à queda do Império Romano. Isso é muito interessante que vocês deem uma lida, que vocês vão ver os tipos de texto que existem, os autores, mas eu não vou falar especificamente, nem longamente sobre estes fatores aqui nessa aula. O alfabeto latino. Isso é importante, aqui mostra uma evolução histórica do alfabeto latino. Obviamente vocês não precisam conhecer deste assunto, porque a grande coisa é que o alfabeto latino, ele deriva, ele construiu, é dele que derivou o nosso alfabeto atual. E o alfabeto latino, ele tem basicamente as mesmas letras que nós temos, excluindo algumas poucas, como o U e o J, que são letras chamadas ramísticas, que era de Ramos que tinha feito essas letras. Então, vamos ver aqui as noções de pronúncia, ok? Tem alguns fatores importantes sobre o latim, porque apesar de não se falar muito latim hoje, e o principal público falante do latim moderno for a Igreja Católica, o Papa, o Vaticano, a pronúncia deles é chamada de pronúncia eclesiástica. Não é a pronúncia que nós vamos aprender e usar aqui, que é a pronúncia restaurada ou a pronúncia clássica. A pronúncia restaurada é assim chamada porque os estudiosos tentaram restaurar e descobrir como é que o latim era falado na antiguidade.
pelos próprios romanos no período clássico em Roma. Porque é importante lembrar que o latim é uma língua extensa, mesmo na época romana ele era falado por muita gente e tinha pronúncias diferentes a depender da região, ok? Então o que é que acontece? Essa pronúncia restaurada é a pronúncia desse período clássico, mais ou menos entre 1 a.C., 2 depois de Cristo, 2 a.C. e 2 depois de Cristo, mais ou menos por aí, em Roma. Então, essa pronúncia não tem nada a ver com a pronúncia, ou é muito diferente da pronúncia que nós vemos da Igreja Católica. E o primeiro passo, a primeira coisa importantíssima é a duração e quantidade, a duração barra quantidade das palavras em latim e sua acentuação. Aí nós vemos a chamada macron e a chamada bráquia. Esses são os sinais que nós vemos nas palavras. A bráquia é este sinal de como se fosse um chapeuzinho invertido, que representa que a pronúncia é falada brevemente. Há uma breve pronúncia da palavra. É falado mais rapidamente. E quando ela é a macron, grande macron, ela indica que a pronúncia é feita longamente, com uma longa duração. O que isso significa? No português brasileiro, nós não temos mais a diferença de duração das vogais. O que você pode fazer para te ajudar é ver quando tem esse sinal deitado, esse hífen em cima da palavra, você imagina que é como se tivessem duas vogais, ok? E quando tem um sinal de bráquia, que é o chapeuzinho invertido, você lê como se fosse meia vogal, ok? E o que isso indica? Que a pronúncia é mais extensa. Então aqui você falaria inquido, inquido. E aqui você leria como inquido, inquido, como se tivessem dois is, ok? Isso é algo que, a menos que você queira se dedicar a uma pronúncia extensiva do latim, não é preciso se importar tanto, ok? Porque isso é muito difícil, especialmente porque não existe no português. E não tem muitas línguas que têm esse tipo de variação. Uma delas, que existe na modernidade, é o japonês. O japonês tem diferenciação pela quantidade de vogal. Que normalmente no japonês eles têm o macron em cima, você vai ver isso no japonês, na notação românica do japonês, com letras românicas, e também às vezes é colocado como OU. Então quando você fala soto, ao invés de soto, soto, você tem koto, você tem kowai e kowai. Então, esse tipo de coisa existe no japonês. Então, se você sabe japonês, você vai ter uma facilidade para compreender isso no latim. Senão, vai ser um pouquinho mais difícil. E o que acontece é que no português, normalmente, é mais fácil você pronunciar como a acentuação, a tônica fosse na palavra mais longa. E o que é a tônica? Isso também é importante perceber. A tônica é onde está a sílaba forte na palavra. Quando você fala caminhão, é uma palavra oxítona, porque a tônica está na última sílaba. Se for quando ela é paroxítona, quando ela está na penúltima sílaba, como casa, ok? Casa, porque a parte forte da palavra está em K e não em casar. E aí você tem também as paroxítonas, as proparoxítonas, que estão na antepenúltima sílaba, como a palavra proparoxítona. Cítona. Então, isso é importante notar. Em latim, de forma geral, todas as palavras são paroxítonas. Elas têm a tônica na penúltima sílaba, a não ser que tenha um sinal de bráquia, um sinal de breve nela, como aqui. Então aqui você não lê inquido, você lê inquido, porque tem uma bráquia aqui, logo a tônica vai para a anterior, ok? Estas são as noções básicas de pronúncia relacionada à quantidade. Vamos ver agora com relação às vogais e depois às consoantes, ok? Então, em latim, via de regra, a pronúncia das vogais são as mesmas no português. Exceto que quando é longa, ok? Quando a vogal é longa, normalmente há algo mais fechado,
a vogal é mais fechada, oclusa, e quando ela é bráquea, ela é mais aberta. Então, quando nós vemos um A bráquea, é A, A. Quando nós vemos um A com um macron, um tracinho em cima, seria como se fosse A. A é um pouquinho mais fechada, não é A, mas também não é A. Então, são coisas que você vai pegando ao longo do tempo. De forma geral, ok? De forma geral, são a mesma pronúncia, ok? A mesma pronúncia do português. Sem se preocupar muito. Nos pormenores é diferente, mas você não precisa se preocupar com essas coisas. Então você tem A, A, E, I, O, U. E aí você tem os ditongos, que são as vogais juntas. E você pronuncia. Uma regra do latim interessante é que, de forma geral, todas as letras são pronunciadas na palavra, ok? Isso é muito importante, que é diferente do português. Então você tem o AE, AE, o OE, OE, e o AU é AU. Como no português, o AU, tchau, tchau. Então, é importante lembrar, o AE é pronunciado AE. Às vezes pode ser pronunciado como AI, mas você pode pronunciar como AE. É mais correto pronunciar como AE. Coisa que no latim da igreja eles não pronunciam assim. Então, como foi falado, o V e o U são a mesma letra para o latim, tem a mesma pronúncia para o latim clássico, e o I e o J também, apesar de que eles também representavam semivogais. A gente conversa melhor quando falarmos sobre as ramísticas, isso em outras lições. Sobre as consoantes, o C tem som de K, sempre som de K. Então não é Cícero, é Quíquero. O G tem som de G, sempre. Então você nunca vai pronunciar como um já. Não é já, não é G, é G. Então é Angelus. Angelus. Mesmo com G, mesmo como não é GI, é Gui. Ok? Giorno. A H é sempre um som de um R leve aspirado. Ha. Então, hostis. Um L é sempre lá, então é pala. Um M é sempre ma, então é coma. E no final da palavra também você pode pronunciar como O N é sempre n, então é luna, também pronunciado no final da palavra como como an, que nem no japonês, para quem conhece japonês. O Q tem sempre um som de um K levemente mais fraco, então é kui, aqui. O R tem sempre o som de ra, então você vai pronunciar como perenes ou perenes. Há uma discussão sobre exatamente qual seria a pronúncia exata do R, mas você pode pronunciar como se fosse um ra. Então, perenes. E aí você tem o S, que é sempre sa, nunca tem som de Z. Então, é sempre sa, sé, si, só, su. E o X tem sempre o som de xa. Então, é maxime. O Z tem som de z. E o Y tem som do umlaut do alemão. Ou do U em francês. Você faz o som de... Você faz a boca de U, mas você pronuncia I, entendeu? Então você faz U. U. Esse é o som do Y. Mesmo som do Y grego, mesmo som do U com umlaut do alemão, mesmo som do I em francês, ok? E com isso vocês têm agora a noção de pronúncia em latim. Na próxima aula vamos começar a falar sobre as noções gramaticais, declinações, funções sintáticas a partir de tradução em latim. Então, se você gostou, dê like no vídeo, se inscreva no canal. Aqui foi Gagaia. Até a próxima, pessoal. Falou!